A paz do Senhor, queridos. Uma boa noite a todos. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, as suas respectivas famílias, dando graça para poder continuar neste momento que nós estamos enfrentando. Que Deus abençoe. Queridos, a palavra hoje está com o nosso amado irmão Osmar Lobo, que está trazendo uma palavra da parte de Deus aos nossos corações. Que Deus abençoe poderosamente cada um de vocês nesta noite, através desta palavra, em nome de Jesus. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, que a gloriosa e santa paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Que tudo que você venha fazer seja realizado em glória em Cristo Jesus. Nós proclamamos um futuro de paz. Nós proclamamos a graça e o poder do nosso Senhor Jesus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Povo de Deus, meu nome é Osmar. Eu fui solicitado pelo nosso pastor Jorge para estar trazendo uma breve meditação da palavra de Deus. E nessa noite eu quero, de forma assim, que eu venha comunicar, como vocês estivessem aqui na minha frente, trazendo uma breve meditação daquilo que Deus tem falado nos nossos corações. Existe, dentro de todo o ser humano, existe um anseio, existe uma vontade, um ímpeto. E essa vontade é estar no seu lugar de descanso. Talvez um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, o próprio Salmo 91, que é usado até em muitos lugares de forma até erroneamente, assim, simplesmente aberto, como um amuleto, como proteção. Lá no seu versículo 1, ele já diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A alma do ser humano, o ser humano ele em si ele procura um descanso. Isso é algo que foi procurado desde a antiguidade e até hoje que é feito em nossa vida, de forma consciente ou inconscientemente. Por quê? Se você for pôr em pauta a vida de um trabalhador, ele vai trabalhar no regime para ter, depois de determinado tempo, um certo descanso, uma qualidade melhor de vida. Já também quando nós saímos para resolver algo, quando voltamos para nosso lar, nós nos encontramos no nosso lugar de descanso, nós nos encontramos seguros. E esse lugar de descanso, nada mais, nada menos, seria um lugar que nós nos sentimos repousados, nós nos sentimos em segurança e nós estamos acalentados e nos sentimos como parte daquele meio. Esse seria um lugar de descanso. Vivemos num período de pandemia. Nesse período de pandemia, acontece muito de aquele que era para ser o nosso lugar de descanso, muitas vezes se tornar um lugar de conflito, um lugar que era para nós recarregarmos nossas baterias, nossas energias, nós estarmos mais fortes, mais fortificados, mais alicerçados. Muitas vezes isso tem sido como objeto de contenda, de confusão. Por quê? Porque muitas vezes nós não encontramos o verdadeiro descanso. E onde estaria esse descanso para a nossa alma? O salmista Davi ele falou: por que está abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. E esse lugar de descanso, também se encontra um lugar de encontro. Todo e qualquer homem e mulher de Deus que teve uma experiência mais profunda com nosso Senhor Jesus, com o próprio Espírito Santo de Deus, ele teve um momento que ele teve que ter um encontro com Deus, se separou, se guardou para estar diante da face do Altíssimo. E foi assim também com nosso irmão Moisés, há muito tempo atrás. Quantos de vocês têm Bíblia? Por favor, vamos abrir ela no seu livro do Êxodo, no capítulo 33. No seu versículo 12, diz assim: a oração de Moisés.
Moisés disse a Yahvé: Tu me disseste, faze subir este povo, mas não me revelaste quem mandarás comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo nome, e encontraste graça aos meus olhos. Versículo 13. Agora, pois, se encontrei graça aos teus olhos, mostra-me o teu caminho, e que eu te conheça, e que encontre graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. E Yahvé disse: Eu mesmo irei e te darei descanso. Versículo 15. Se não vieres tu mesmo, não nos faças sair daqui. Como se poderá saber que encontramos graça aos teus olhos e ao teu povo? Não será pelo fato de ir conosco? Vou correr mais um pouquinho. Vamos lá para o versículo 19. Farei passar diante de ti toda a minha beleza, e diante de ti pronunciarei o nome de Yahvé. Terei piedade de quem eu quiser ter piedade, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. A palavra de Deus é poderosa, né? Vamos orar um pouquinho para Deus trazer entendimento em nossas mentes? Que o Senhor, nosso Deus, Pai, nós rogamos que o Senhor elucide a tua palavra diante dos nossos olhos. Que o Senhor nos conceda graça e misericórdia para que tua palavra, além de ser semeada em nossa terra, ela possa germinar e produzir frutos a 30, 60 e a 100 por um. Nós rogamos pelo nome que está acima de todo nome, no nome de Jesus. Amém. Tremendo, né? A palavra de Deus. Principalmente quando ele fala assim, no versículo 14, eu te darei descanso. Deus falou com Moisés, né? Quem seria Moisés, né? O protagonista, digamos, entre aspas, dessa história. Moisés é aquele mesmo Moisés que libertou o povo do Egito. Moisés foi aquele que foi entregue por sua mãe, que foi criado na casa de Faraó, que acabou sendo até um assassino, mas Deus, com sua infinita graça e misericórdia, fez que ele fosse líder de um povo. E esse líder, ele tinha uma habilidade especial. Ele desenvolveu um potencial espiritual muito grande, graças à sua capacidade de obedecer os mandamentos de Deus e também a sua capacidade de saber que ele sem Deus não poderia ir a lugar nenhum. Essa talvez tenha sido as grandes ferramentas, a grande habilidade de Moisés. Ele sabia ouvir, ele sabia aplicar a sua vida, ele ouvia e obedecia. Um grande amigo meu, ele disse que na vida secular, uma criança, ela aprende o alfabeto, seria A, B, C. Mas que o crente em Cristo Jesus, tem que aprender primeiramente o O, B, D, C. Então, povo de Deus, nós somos servos de Deus, temos que ouvir a palavra de Deus, temos que meditar, mas também aplicar em nossas vidas. Esse Moisés também, ele é aquele mesmo homem que tinha um amor imenso pelo povo. Nossa, que amor ele tinha, viu? Só para vocês terem noção, Deus queria fazer dele um grande povo. Por exemplo, o versículo fala assim, Deus falou com Moisés, deixe-me para que se acenda a minha grande ira e eu consuma todo esse povo. E eu vou fazer de ti, Moisés, uma grande nação. Acho que se Deus falasse isso com muita gente hoje em dia, muitos pastores, até muitas pessoas, eu acho que talvez aceitariam esse pedido aí sem nem pensar, viu? Tem uma versão que ainda fala assim, a NVT, fala assim, fique de lado, Moisés, que eu vou destruir esse povo e de você que eu vou fazer o grande líder. Mas o Moisés, ele falou, não, ele amava o povo, por isso Deus depositava inteira confiança nele. Ele tinha um amor especial pelo povo, por isso que Deus deu o que tinha mais de precioso, o seu povo, a sua herança. Deus concedeu que ele fosse um líder de uma grande nação. Deus concedeu os segredos dele, né?
ele temia a Deus, por isso Deus concedeu a ele graça e misericórdia de trazer a lei, de trazer os mandamentos, que são os fundamentos para a nossa fé, que se tornou até a estrutura. Grande parte, o Pentateuco foi elucidado por Moisés e grandes ensinamentos foram dados por ele também. Esse Moisés é aquele mesmo que foi lá, tirou o povo do Egito, fez abrir o Mar Vermelho com seu cajado, proclamou as 10 pragas. Esse mesmo Moisés foi aquele que subiu para orar, né? E quando orava também teve outro acontecimento, né? Arão, que era o substituto, então, né? Era como se fosse o porta-voz de Moisés. Ele ficou na frente do povo, né? Durante a retirada. Um desses encontros que Moisés tinha de buscar a face de Deus, que ele ia buscar aquele descanso, aquele refúgio, ele foi buscar a orientação do Senhor. E Arão, ele colocou ali o povo em um caminho, digamos, que não adorou a Deus. Arão, ele foi aquele que apresentou diante do povo um bezerro de ouro. E o que é isso que tem de errado? Se constituiu aquilo um ídolo. Então, o ídolo que o então líder Arão apresentou diante do povo fez com que o povo perecesse. Então, Arão apresentou para o povo de Deus um bezerro de ouro. E aquele objeto, aquele ídolo que Arão apresentou para o povo fez que o povo pecasse. E muitas vezes nós, como líderes, temos que ter essa consciência. O que vamos apresentar para o nosso povo? Qual tipo de testemunho temos apresentado para o nosso povo? Qual tipo de vida, de virtude, o que nossas palavras têm expressado diante do nosso meio? Então, vamos compreender e tentar aplicar o máximo possível da palavra de Deus nos nossos dias. Então, nesse lugar de encontro de Moisés, existia um pedido inicial. Nós lemos e depois disse, lá no seu capítulo 34, na parte B do versículo, Deus disse a Moisés, lavra as 2 pedras de pedra, semelhante às primeiras, e escreve. E escreverei sobre as tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Teve o pedido de Moisés disse que Deus respondeu por Moisés que iria se manifestar a ele. E Deus depois estipulou como deveria ser esse encontro. Moisés não deveria ir de mão vazia. Ele quebrou as pedras anteriores e dessa vez foi o próprio Moisés que teve que talhar as pedras de mão e Deus iria escrever nelas. Qual seria a aplicação disso? Muitas vezes Deus tem um plano projetado para nós e nós nós desfazemos deste plano de Deus. E muitas vezes nós que temos que reestruturar de certa forma aquilo, porque cabia a Moisés ele talhar as pedras, mas cabia a Deus escrever o que tinha nelas. Então nós devemos nos separar, nós devemos nos santificar para apresentar a Deus. Devemos estar eu trouxe aqui essa agenda em branco para mostrar, nós devemos estar com nossa agenda em branco, para que Deus venha escrever, venha designar os projetos dele para nós. E os planos de Deus são de paz e não de mal, diz assim em Jeremias, para nos dar o fim que nós desejamos. Então vamos clamar, vamos buscar a Deus e Ele irá se manifestar com certeza em nossas vidas. Quem escreve é Deus. E é engraçado que Deus escreve o plano original. Não existe plano B e plano C. Para Deus existe o plano original. Na vida de Jó foi assim. Ele tinha uma vida, depois que ele passou na provação, Deus restituiu mais e mais. Ele continuou vivendo. E assim é na minha vida e na sua. Moisés, quando quebrou as 2 pedras, ele teve que escrever nela. E Deus que escreveu nela. E o que Deus escreveu? Os mesmos planos. Então, meu amado, minha irmã, aquilo que você perdeu na sua vida, que talvez você tenha pensado que já foi embora, que se terminou, que acabou, são esses planos que Deus tem para ti. Então vamos correr um pouquinho, já vamos chegar aqui na parte
no versículo 30, no capítulo 34, no versículo 6. Ele invocou o nome de Yahvé, e Yahvé passou diante dele e proclamou: Yahvé, Yahvé, Deus de ternura e de piedade, lento para a cólera, rico em graça e em fidelidade, que guarda a sua aliança a milhares, tolera a falta, a transgressão e o pecado, mas a ninguém deixa impune, e castiga a falta dos pais nos filhos e dos filhos aos pais, até a terceira e quarta geração. Deus fez o quê? Falou para Moisés para ficar na esquina, para ficar na brecha, e ali naquela brecha Deus iria ir ao encontro dele. Engraçado que a face de Moisés teve que ser coberta pela própria mão de Deus, porque ele não poderia contemplar a glória de Deus, porque se ele contemplasse a glória de Deus, ele não ficaria vivo. Mas ele viu como se fosse um resplendor. Ele viu, depois que Deus passou pela pedra, ele viu como se fosse a passada do Senhor, e o rosto dele resplandeceu. E acredito, creio eu, isso é a interpretação minha, que foi naquele momento que Deus proclamou sua glória, nosso Deus que é atemporal, que era aquele que era, que é, que há de vir. Foi nesse momento que Deus deu a revelação de todo o Pentateuco, e Moisés começou a escrever. Depois Moisés teve a revelação e começou a escrever Bereshit, Bará, Elohim. No princípio Deus fez Deus, céus e a terra e tudo que nele há. Foi nesse momento de descanso, foi nesse momento de encontro que Moisés teve seu descanso em Deus, sua alma saciada, seu reencontro, seu religar, o original encontro com Deus. Então vamos, meus amados, minhas amadas, tentar neste momento nos aplicar e descansar em Deus. Vamos procurar neste período de pandemia, um período que nós estamos vivendo várias adversidades, cada um com suas lutas, com suas provações, sim. Moisés tinha uma luta tremenda, ele só fez se distanciar do povo alguns dias. O povo já tinha constituído o ídolo, aquele que ele confiava que era para guiar o povo a Deus, guiou o povo a adorar o ídolo. O povo que ele amou, como eu disse, um povo que ele fez questão de abrir mão, de ser um patriarca, de criar um povo só para si. Ele abriu mão desse título diante de Deus para estar amando o povo, para interceder pelo povo, para estar sendo um intermediador. Deus, Moisés rogava pelo povo, e o povo era abençoado através do rogo de Moisés. E nós devemos estar assim, meus amados, buscando o lugar de encontro com Deus. Temos que buscar também interceder por nossa nação, interceder por nossos líderes, que sejam eles eclesiásticos, sejam eles políticos. Nós devemos orar, abençoar, sejam eles nossos patrões, nossos empregos. Vamos orar, vamos abençoar. Chega de maldizer, chega de carregar um fardo, chega de desobedecer a Deus. Vamos nos sujeitar às autoridades, vamos buscar um lugar secreto, vamos nos santificar e nos preparar, levar nossas tábuas em brancos diante de Deus. Vamos buscar este lugar que nós somos separados do pecado, que nós somos santificados. Santificação significa separação do que? Do pecado. Moisés, antes de subir para ver a glória de Deus, e Deus manifestou a glória da vida dele, ele antes se preparou. Então vamos buscar neste período de transição, estar preparados para encontrar com o nosso noivo Cristo Jesus. Eu desejo e proclamo uma semana de bênção. Decreto que você encontrará descanso para a sua alma. Declaro em nome de Jesus que você é mais que vencedor. Declaro as santas e gloriosas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém.